Graça e paz, irmãos e irmãs, mais uma vez. Hoje pela manhã eu estava, enquanto a assembleia estava acontecendo, eu preferi ficar junto com os noivos, dando continuidade ao nosso curso. Eu percebo que há uma nuvem de bênçãos sobre a Betel. E a gente precisa aproveitar isso, porque está chovendo sobre nós. Só se você não prestar muita atenção que você passa desapercebido. Mas, por exemplo, hoje pela manhã, o que foi, vamos dizer assim, acertado, né? Porque estava tudo no âmbito ainda da Assembleia e foi tudo feito conforme manda a Bíblia, a Palavra de Deus, né? Com toda clareza, com tudo muito bem explicado. Além disso, ali em cima na sala 9, onde nós estávamos, dava para perceber, a gente percebe a ação do Espírito de Deus no coração dos meninos e das meninas que estão ali aprendendo, meditando sobre o que é o noivado e o casamento. Pela manhã aqui teve a escola bíblica dominical, onde Deus também falou poderosamente. E nessa noite, eu quero falar também sobre um assunto muitas vezes pouco pregado, mas que é de suma importância, sobre a terceira pessoa da Trindade. Presta bastante atenção que no dia a dia nós falamos bastante de Deus Pai, falamos bastante de Deus Filho, Jesus, mas parece que o Espírito Santo a gente não tira para estudar Ele, para ver qual é a ação dEle, como Ele faz a diferença. Então nessa noite eu gostaria de falar sobre a plenitude do Espírito, o segredo de uma vida transformada. E eu te convido a abrir a sua Bíblia no capítulo 5 aos Efésios 5, do versículo 18 ao 21. Aos Efésios 5, 18 ao 21. Hoje não teve nenhuma imagenzinha, né? Está saindo aí? Muito bem. Isso é bom. Diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor. Oremos. Senhor, fala com teu povo, assim como falaste ao meu coração. Me ajuda, ó Deus, que com palavras eu possa, Senhor, transmitir a grandeza, Senhor, daquilo que recebi da tua parte. Tem misericórdia de mim, Senhor. Ajuda os teus servos para que, nesse momento, o Senhor me use como instrumento nas tuas mãos e que eles possam receber, Senhor, de ti a palavra que tu tens preparado. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muitas vezes nós perdemos bastante da nossa vida cristã por não entender a ação do Espírito de Deus nas nossas vidas. No capítulo 1, versículo 8 de Atos dos Apóstolos, diz que nós receberemos poder para sermos testemunhas. Poder, dínamos, para sermos martiria, ou seja, mártires. Os irmãos imaginam o poder que é nos dado a ponto de nós escolhermos morrer por Jesus Cristo. Nós vivemos um momento aqui no Brasil que nós ainda não precisamos morrer por Jesus Cristo.
morrer mesmo, a morte física. Mas esse poder não está limitado somente ao martírio. Esse poder está à nossa disposição para que nós nos enchamos dele, para vivermos uma vida espiritual melhor, superior, cheia do Espírito Santo de Deus. Paulo estava em Roma quando escreveu essa carta. E Paulo estava preso em Roma já. Quando os efésios falam com ele, mandam uma mensagem para ele de preocupação. Nós estamos preocupados com a tua prisão. E Paulo vai dizer o seguinte, viu, não se preocupa. Porque tudo que está acontecendo comigo está dentro dos planos eternos de Deus. Deus não perdeu o controle dos seus planos. Se eu estou preso, isso é plano de Deus. E se vocês pensam que Deus parou de falar, eu estou ganhando a guarda pretoriana inteira para Jesus Cristo. Porque o poder do Evangelho é tremendo. O poder do Espírito Santo é muito grande nas nossas vidas. Portanto, nessa noite, eu gostaria de repartir com essa exposição para responder 3 perguntas. Segundo Paulo, Paulo mesmo vai responder 3 perguntas. O que é ser cheio do Espírito Santo? Primeiro. Segundo, como nós podemos ser cheios do Espírito Santo? E terceiro, quais são os efeitos da plenitude do Espírito Santo em nossas vidas? Se eu conseguir, com palavras, nessa noite, explicar para vocês cada um desses pontos, eu vou sair feliz, porque a palavra de Deus entrou no coração. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender a plenitude do Espírito Santo. Primeira coisa, o que significa ser cheio do Espírito Santo? Quando algumas pessoas leem isso, e eu tenho bastante experiência nessa parte, parece que o Espírito Santo ele vai descer sobre qualquer pessoa. Nessa noite aqui vai ser uma obra do Espírito Santo. E aí ele assopra o Espírito Santo sobre as pessoas. E aí começa, vamos dizer assim, algo diferente. As pessoas começam a se emocionar, se descontrolar, como se o Espírito de Deus fosse algo ou alguém, porque ele é a terceira pessoa da Trindade, que pudesse ser manipulado por homens. Mas não pode. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Ele não é um gás que você enche um balão. Ele não é um líquido que você enche um vaso, um canecão. Ele não pode ser controlado, ele não pode ser manipulado, ele não pode ser lançado sobre a igreja com o paletó. O Espírito de Deus não pode ser assim. O Espírito de Deus, como eu já disse, é a terceira pessoa da Trindade. E ele é livre. Ele não recebe ordens. Ele não é manipulado. Ele é quem controla. Ele é quem dirige. É ele que faz. É ele que inspira. Ele deve ser e é o centro da vida de todo cristão. Não tem como você transmitir o Espírito Santo para as pessoas. É por isso que você nunca vai encontrar na palavra de Deus quarta-feira da vitória. Você nunca vai encontrar na Bíblia sexta-feira da cura divina. Domingo do batismo com o Espírito Santo. Não tem na Bíblia. Porque o homem não tem controle sobre o Espírito Santo de Deus para jogar sobre as pessoas. Porque no capítulo 3 de João, quando ele está falando ali com Nicodemos, ele explica que o Espírito Santo de Deus, ele é um vento, e ele sopra onde quer. Você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é controlado, ou que é nascido do Espírito.
Ou seja, nós respondemos à ação do Espírito Santo. Todo domínio, todo controle, tudo o que acontece entre nós é a ação do Espírito de Deus. Não pode ser uma coisa diferente. Não é o homem que controla as coisas de Deus. Então, nós entendemos que viver cheio do Espírito Santo de Deus é viver cheio de vontade, de disposição e estar preparado para ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Tudo, absolutamente tudo, o que o Espírito Santo faz em nossa vida, deve então agora haver de nós uma contrapartida para a obediência. E aí ele faz uma analogia, aqui no versículo 18. Ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E é uma analogia muito clara, não é? Ele está dizendo aqui que uma pessoa que toma vinho a ponto de ficar embriagada, ela perde o controle, e quem toma o controle da sua vida então é o álcool. Ela é controlada pelo álcool. Tudo que ela fala, tudo que ela pensa, tudo que ela faz, está sob o controle do álcool, até que o álcool saia do seu corpo, para ela voltar ao seu estado normal. E a Bíblia diz que é um efeito similar quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Ah, entendi. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a gente fica bêbado. Não. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos totalmente controlados pelo Espírito Santo. Assim como o álcool, no excesso do vinho, tira o controle das mãos da pessoa e domina a pessoa, ser cheio do Espírito Santo é nós entregarmos o controle da nossa vida para o Espírito Santo de Deus, para respondermos a cada momento que Ele nos instruir e que Ele nos dirigir. Não é? Assim como o álcool influencia as decisões do bêbado, do alcoólatra, assim também ser cheio do Espírito Santo é estar cheio, pleno, dominado por Ele. E aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, as minhas decisões, estarão debaixo da plenitude e da direção do Espírito Santo de Deus. A diferença é que, conforme o versículo 18 diz, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. No vinho tem dissolução. O verbo grego para dissolução é desperdício. Desperdício, descontrole. O que é que isso nos traz? E não vos embriagueis com vinho no qual há descontrole, dissolução, desperdício de vida. Quando você perde todo o controle para a sua vida e faz o que o álcool quer que você faça. Mas não é isso. Enchei-vos do Espírito Santo. Não é para dissolução. É para bênção. E aí o Espírito de Deus faz justamente ao contrário, não é? Quando nós lemos aos Gálatas capítulo 5, aqueles gomos do fruto do Espírito, um dos gomos é o domínio próprio. Portanto, estar cheio do Espírito Santo é ter domínio próprio. Quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais domínio próprio você vai ter. Quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais gente você será. Ah, mas eu perdi o controle. Quando eu fiquei cheio do Espírito Santo, eu perdi o controle. Eu fiz coisas... Não. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Você se emocionou e você se deixou. É isso que aconteceu. Ser cheio do Espírito Santo é estar em plena razão, submissão a Ele. Por isso que é muito estranho
Uma pessoa fala, eu estou cheio do Espírito Santo. Aí tem coluna na igreja, ele começa que nem lagartixa, querer escalar. Hã? Pica-pau, bate a cabeça. Tá. Viu? E é engraçado não é não, né? Que nos avivamentos que nós tivemos avivamento no século 17, 16, 17, 18. Todos esses nós tivemos grandes avivamentos. Avivamentos na Inglaterra, no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Europa. Avivamentos, onde as pessoas sempre estavam debaixo da plenitude do Espírito Santo. E não tem nenhum relato de pessoas perdendo o controle. Não tem. Aliás, eu respeito bastante o avivamento da rua Azusa. Eu respeito muito, foi nos Estados Unidos, ali mais ou menos em 1910, 1911. A plenitude do Espírito Santo tomou a igreja de um negro, um homem que era desprezado, um homem que não era reconhecido na sociedade. E esse homem, o Seymour, quando ele fez o seminário na Igreja Batista, acredite, por ele ser negro, ele assistia da porta, enquanto os brancos estavam lá dentro. E esse homem fez uma revolução, que inclusive passaram por ali, pela rua Azusa, os fundadores da Assembleia de Deus e da Congregação Cristã no Brasil. Mas quando você lê o avivamento da rua Azusa, você encontra ali oração, choro, línguas estranhas. E sabe o que aconteceu de mais extraordinário? Foi que uma escrava negra, ela veio no piano e sem nunca ter posto o dedo numa tecla, ela começou a tocar hinos de louvor a Deus conhecidos. Mas o que nós vemos hoje não é isso. Nós vemos hoje um negócio estranho. Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Isso é explosão de emocionalismo. Isso é manipulação de pregadores que sabem muito pouco da palavra de Deus. Então essas reuniões marcadas, justamente dominada pela falta de controle, depõe contra. Não é? Pois é. Domínio próprio. Mas aí, Paulo dá uma ordem. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, a perda do domínio próprio, ao controle do álcool, mas enchei-vos do Espírito Santo. Note uma coisa, onde é que está aqui o verbo? O verbo está numa voz imperativa. Deixa eu ver se eu leio direito aqui. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas eu dou um conselho, enchei-vos do Espírito Santo. É isso que está escrito aí? Não? Não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas eu vou sugerir para a igreja, se encha do Espírito Santo. É isso que Paulo está falando? Não. O que Paulo está falando é uma ordem imperativa que exige imediatamente uma resposta de submissão, de sujeição e de obediência. Isso significa que se você estiver aqui nessa noite e você não estiver cheio do Espírito Santo, você está desobedecendo, portanto, você está pecando. Já avisei, você não precisa sair boiando. Você não precisa ver anjo, não precisa. Você não precisa ver guerra espiritual, não precisa. Para você ser cheio do Espírito Santo, você precisa entregar sua vida ao domínio completo do Espírito de Deus sobre ela. E o resultado vai ser algo parecido com isso. Ué,
Eu gostava disso, não estou gostando mais. Eu falava essas coisas, agora eu não falo mais, agora eu estou com vergonha. Eu mentia e agora eu não minto mais. O que está acontecendo? É a ação do Espírito de Deus dentro de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ah? E esse imperativo de ordem serve também para o vinho. Não vos embriagueis com vinho. Serve para ele. Então veja só. Um crente da Betel, de repente, no meio do culto, ele entra bêbado pelo meio. O que é que o conselho da igreja vai fazer? O que vocês acham? Vai disciplinar ele. Está bêbado. E quando um crente, entrar vazio do Espírito Santo dentro da igreja, o que é que nós fazemos? Nada. Nós não fazemos nada. Percebe? O que Paulo está dizendo? Não estar cheio do Espírito Santo é tão pecado quanto estar cheio de álcool, do vinho. Estar vazio do Espírito Santo é tão pecado como estar bêbado. Não estar sob a influência do Espírito Santo de Deus é tão pecado como aquele que bebe e fica sob a influência do álcool. Pesado? Note uma coisa. Paulo, ele não está aqui falando contra o vinho em si. Ele está falando contra o excesso do vinho que leva à bebedeira. A gente tem que entender isso aqui. Tá bom? Eu, particularmente, eu aconselho a ninguém beber nada. Não beba. Mas, se você beber uma taça e não ficar bêbado, não é esse o problema que está escrito aqui. Não é esse. O que está escrito aqui é que nós devemos nos encher do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Porque aquele que anda vazio do Espírito Santo peca tanto quanto aquele que está cheio de vinho. Essa doutrina não é uma opção, é uma ordem. Não é uma opção, não é um conselho, não é um gosto de Paulo, um desejo, é uma ordem. Enchei-vos, imperativo. Da mesma ordem, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, é imperativo, vai, e não pergunta por quê, vai. E aqui é a mesma coisa, enchei-vos. Fique cheio do domínio do Espírito de Deus na sua vida. Tira a carne. Coloca o Espírito Santo. Quando você estiver com vontade de fazer alguma coisa que você sabe que é pecado, busca força no Espírito Santo de Deus e Ele vai te dirigir. Ele vai te dirigir. O enchei-vos, aqui, no grego, quando você lê ali, no grego se chama presente contínuo. Que traduzido seria assim: encha e continue a encher. Encha continuamente, todos os dias. Todos os dias você precisa se encher. Quando a gente olha aqui, então, para a palavra de Deus, e nós estudamos aqui o livro de Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, Paulo chega em Éfeso, aos Efésios, onde nós estamos lendo aqui. Éfeso é uma cidade cheia de prostituição e de ídolos. Cheia de prostituição e de ídolos. E quando ele chega lá, tem 12 discípulos de João Batista. E aí ele vai para os 12 discípulos de João Batista e pergunta para eles: vocês já conhecem o Evangelho? Não, a gente só conhece de João Batista. Nós somos batizados no batismo de arrependimento. Paulo prega o Evangelho para eles e na oração, todos eles são cheios do Espírito Santo e começam a falar em línguas estranhas. Aí, Paulo está lá, em Éfeso. Aí Paulo sai, continua suas viagens missionárias, ele é preso, vai para Roma. E quando ele escreve essa carta,
Se o Espírito de Deus, quando entrasse, ficasse ali, e você seria sempre cheio, Paulo não precisava escrever isso. Mas ele lembra aqui. Ele dá uma ordem. Vocês foram cheios quando eu estava aí. E agora ele está dizendo assim, mas continua a encher-vos diariamente. Portanto, tem uma frase muito bacana que diz assim, eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu tenho um furo. Sabe? Que é para encher todos os dias. Todos os dias. Enchei-vos do Espírito Santo todos os dias. É uma ordem diária. A gente tem exemplo disso lá no deserto. Quando o maná caía e servia para aquele dia. Você enchia o cesto para aquele dia. No outro dia estava vazio, você enchia novamente. Isso é uma ação diária na nossa vida. Nós devemos diariamente sermos cheios do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo não é algo único que aconteceu uma vez e depois não acontece mais. Não. A plenitude do Espírito Santo ela é diária. Nesse capítulo 19 aqui, que eu falei de Atos dos Apóstolos, quando Paulo prega para esses homens são cheios do Espírito Santo, eles começam a pregar ali na cidade de Éfeso. Ali estava cheio de bruxos, com livros de bruxaria. E esses homens todos vão para a praça e começam a queimar esses livros, porque agora eles não são mais dominados pelas escrituras sombrias dos livros de bruxaria, eles são agora dominados pelo Espírito Santo de Deus. E o que acontece? Eles começam a ser perseguidos ali. Note a mudança na vida dessas pessoas. Ser cheio do Espírito Santo de Deus e não haver mudança, é para você prestar atenção. O que aconteceu? Não era para eu ter mudado de vida? Não era para eu odiar o pecado? Por que eu ainda namoro com ele? Não era para eu estar longe das garras do pecado? Por que eu gosto? Nós estamos estudando também o capítulo 6 de Romanos. Essa semana nós estávamos estudando e ali Paulo fala para as coisas que nós deixamos para trás, é para a gente detestar. É para a gente ter vergonha dessas coisas. Portanto, não fica namorando o passado não, viu? Olha para frente. Então essa é uma ordem diária. As experiências pessoais são importantes. Os eventos de departamentos da igreja são importantes. Então há sempre aqui, olha, vai ter aqui uma reunião de avivamento, vai ter aqui um estudo de avivamento, vai ter uma conferência de avivamento, isso é muito bom. E se você puder ir, vá. Mas o que Paulo está falando aqui é no seu dia a dia. Dia a dia. As experiências pessoais são importantes. Mas ela precisa agora se alinhar às coisas que o Espírito Santo quer para o nosso dia a dia. A nossa rotina, ela precisa expressar que nós somos cheios do Espírito Santo. E aí me vem na cabeça o seguinte: como é a dona de casa tratando dos seus filhos, fazendo o almoço, lavando a roupa, cuidando da casa? Os homens nos seus trabalhos, na oficina, apertando parafuso, na elétrica, tomando choque muitas vezes ali, o padeiro fazendo seu pão. Como é que é ser cheio do Espírito Santo nesses momentos? Porque ser cheio do Espírito Santo nos eventos é até gostoso. Está cheio de pastores, está cheio de irmãos cheios do Espírito Santo, mas e a hora que eu fico sozinho, como é que é? Como é que eu posso deixar o Espírito de Deus me dominar? Como é que a irmã no dia a dia reage a essa ação? É uma ação e uma reação. É preciso se deixar encher pelo Espírito Santo de Deus. Não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Na versão RC, ou Revista e Corrigida, vai dizer de uma outra maneira. Aqui está escrito, mas enchei-vos do Espírito Santo. Na RC está escrito de uma maneira diferente. Deixe-se encher do Espírito Santo de Deus. O que isso significa?
que antes de eu ser cheio do Espírito de Deus, eu preciso me esvaziar. Não é? Nós não somos um recipiente vazio. Ou tem o Espírito Santo, ou tem outras coisas. Eu não posso determinar que o Espírito de Deus desça sobre mim. O Espírito de Deus desce sobre mim. Eu não mando nele. Tem lugar aí no seu coração? Bom, se eu não posso ordenar que ele entre, mas eu posso preparar. Eu posso pedir. Eu posso clamar. E isso que eu vou falar ajuda a gente a pensar. O altar de Elias, em 1 Reis 19 e 20. Elias está ali olhando para os 450 profetas, sacerdotes de Baal, e eles estão ali ao redor do sacrifício, e pula, e grita, e se esfaqueia, e sai sangue, e ele está ao redor ali só olhando. Mas ele precisa de uma resposta divina, ele precisa de uma reação de Deus, ele precisa que Deus também haja. Então, o que ele faz? Ele restaura o altar que está quebrado. Ele organiza as pedras, 12 pedras para as 12 tribos de Israel. Olha ele preparando para que desça fogo do céu. Deixou tudo limpo, tudo organizado. Colocou certinho ali o sacrifício sobre o altar. A lenha, jogou o rego ao redor, encheu de água. Agora que está tudo certinho, Senhor, do jeito que precisa, porque o fogo do céu não vai descer em qualquer altar, porque o fogo do céu não vai descer sobre qualquer sacrifício. Depois que ele organizou todas as coisas, ele clamou. E não deu outra. Deus respondeu com fogo. Foi o sacrifício, foi a lenha, foi a água, foi tudo. Mas antes houve uma preparação. Você está preparado para ser cheio do Espírito de Deus? Você já pediu para ser cheio do Espírito Santo? Senhor, me encha do teu Espírito Santo. Eu quero uma plenitude. Eu quero o segredo de uma vida transformada. Eu quero viver na plenitude. Note, irmãos, que eu não estou dizendo da sua salvação. Não é isso que eu estou dizendo. Você é salvo. Não é isso. Eu estou dizendo de viver uma vida superior. Uma vida cheia de Deus. Uma vida que você tenha vontade de orar. Uma vida que tenha vontade de meditar na palavra do Senhor todos os dias. Uma vida aonde tenha espaço o Espírito Santo de Deus. Então, como é que nós podemos viver? Agora o segundo ponto, né? Eu estou falando de pedir, me lembro o Tiago, né, que diz assim: vocês pedem e não recebem porque pede mal, pede para os seus próprios deleites. Ora a Deus e diz assim: Senhor, me enche do teu Espírito Santo, porque eu quero ganhar almas para o teu reino. Eu duvido que você não vai ser cheio do Espírito Santo. Me enche do teu Espírito Santo, Senhor, porque eu quero que as pessoas me vejam nadar no Espírito. Todo mundo olha para mim e diz: nossa, como é crente. Você não vai receber nada. Porque quando você entra no centro de todas as coisas, Deus sai. Porque Ele não reparte a sua glória com ninguém. Mas se você ora: me enche do teu Espírito Santo, Senhor, eu preciso falar do teu Evangelho. Há quantas pessoas eleitas no bairro aqui, quantas que estão sofrendo ainda debaixo do álcool, do pecado, da prostituição, da briga, está cheia de coisas ruins na sua vida, mas é um eleito e ainda não cheguei nela. Me enche do teu Espírito Santo para que eu ore por essa pessoa, para que eu fale com essa pessoa, para que essa pessoa encontre o Senhor, para que eu possa fazer a tua vontade e cumprir o que o Senhor tem na minha vida, para que eu não peque sendo vazio do Espírito de Deus. Nada tendes porque não pedis. Tiago. Mas como nós podemos viver cheio do Espírito Santo? Como na prática essa plenitude
pode vir no nosso dia a dia. Para que o Espírito Santo nos encha, então nós precisamos tirar algumas coisas de dentro de nós, que está tomando lugar dentro do nosso coração. Então, antes de ser cheio do Espírito Santo, eu preciso resolver o meu problema do vinho. Vamos trocar a palavra vinho aqui por algumas outras palavras. Não vos embriagueis com cobiça, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com poder temporal, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com a fama, com a riqueza, com o sexo, com a glutonaria, com a mentira, com o ódio, com a vingança, mas enchei-vos do Espírito Santo. Pastor, deixa eu ver se eu entendi. Então, se a cobiça, o poder, a fama, a riqueza toma o meu coração, não tem lugar para o Espírito Santo dominar? É isso aí. Primeiro você esvazia a taça de vinho, e aí você enche a taça para você beber. Primeiro você esvazia teu coração, o teu ser, para que o Espírito Santo de Deus possa ser pleno na sua vida e tomar todos os espaços. Ficou claro? Graças a Deus. Esvazie-se das coisas. Deixe de lado aquilo que domina seu coração, a sua mente. E coloque no lugar o Espírito de Deus. Arrume sua casa. Limpe a sua casa para receber o Espírito de Deus. Eu quero fazer aqui um paralelo de quando a Damares veio com a família dela pela primeira vez na minha casa. Primeiro eu fui na casa dela, e ela era muito rica. Tinha uma casa, um apartamento maravilhoso, 3 carros 0 quilômetro na garagem, e quando eu cheguei lá eu me senti um mosquitinho. Falei, nossa, é melhor nem começar. Mas conversando com o pai dela crente, um homem de Deus, falou, não, você é crente, rapaz, entre crente não tem isso não. E eu falei para ele, olha, irmão Ângelo, a minha casa fica em frente a uma favela. A minha casa, quando a gente vai tomar banho, tem uns rachos no banheiro assim, a água entra lá por dentro assim. Minha casa é feia, eu sou pobre. Você não tem problema não, se você é crente está tudo certo. E aí, Damares marcou de vir em casa com os pais. Meu pai, coitado, foi lá, entupiu todos os buracos que tinha do banheiro. Entupiu tudo aquilo ali, deixou sair só no ralinho. Pintamos a casa. Jogamos móveis mais velhos fora. Minha mãe deu um brilho com a enceradeira no chão de vermelhão. Sabe? E eu fui dar banho no Marola. Marola era meu cachorro. Eu tinha um cachorrinho chamado Marola, mas o bicho era sem vergonha. Ele gostava de rolar na carniça. Incrível, naquele dia ele rolou na carniça. Ou seja, minha namorada ia vir na minha casa, o pai dela, a mãe dela ia vir na minha casa, e o meu cachorro rolou na carniça. E aí eu joguei o Marola dentro do tanque, dei o primeiro banho, enxuguei, ficou fedendo. Dei o segundo banho, joguei pinho-toque, ficou fedendo. Catei o perfume que a minha mãe tinha lá do Avon, dei um banho no bichinho, continuou fedendo. Aí eu amarrei lá no fundo, falei, você não vai ver minha namorada de jeito nenhum. Veja, irmãos, se a gente dá um valor tão grande, né, igual eu dei para minha namorada, que eu cheguei a limpar minha casa, melhorar, cuidar, por que a gente não faz a mesma coisa e convida o Espírito de Deus? Senhor, Espírito Santo de Deus, tome conta total da minha vida. Eu limpei minha casa. Eu já me coloquei nas tuas mãos. Assim como o maná que descia uma vez por dia, eu também quero, Senhor, todos os dias uma provisão fresca do teu Espírito. Eu quero um sopro gelado, gostoso, reconfortante, todos os dias na minha vida. Eu não quero mais ser dominado pelas dúvidas mundanas.
Eu não quero mais ter preocupação com coisas que eu não posso controlar. Eu quero estar à mercê da tua vontade. Eu quero fazer o que o Senhor mandar. É isso, Senhor. Entra na minha casa, né? Então, quando você esvazia seu coração, né, limpa, a plenitude do Espírito Santo, ela não é invisível. É visto depois com ações na sua vida. Ações visíveis, concretas na sua vida. E de acordo com esse texto, nós vamos perceber no versículo 19, 5:19, que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo também nos leva falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. Olha o que Paulo está dizendo. Louvor e comunhão sincera. Qual é o único lugar que você consegue conversar com os irmãos todos os dias ou várias vezes por semana? Aonde é? Porque você vive, normalmente você não mora todo, né, um do lado do outro. Os vizinhos seus são de outras igrejas e são não crentes. Mas os seus irmãos você encontra onde? Aqui. E Paulo está dizendo, e quando vocês se encontrarem, falem das coisas celestes, lembrando das coisas de Deus. Aí, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. É nesse momento que nós, conversando sobre as coisas de Deus, entra em nós um refrigério, uma fé tão grande. Por isso, irmãos, amanhã vai ter ensaio do coral. E eu sei que muitos irmãos estão faltando. Eu sei que é difícil sair de casa cansado, eu sei disso. Eu sei que você trabalhou o dia inteiro, eu sei disso. Mas acredite, a sua canseira ela é curada aqui, quando você, com os outros irmãos, começa a louvar ao Senhor no coral e começa a cantar coisas grandes de Deus. Que segurança sou de Jesus. Você viu, irmão? Que maravilha, né? O pessoal do mundo não tem essa segurança que nós temos. E conversando essas coisas de Deus, salmos, cantando, a nossa alma vai se renovando. Por isso que eu fico com dó de desigrejado. Fico com dó. Desigrejado não tem essa oportunidade, essa comunhão de conversar, de falar, né? Cantar hinos espirituais. Vocês notaram como nós, antes de começar aqui, nós cantamos hinos maravilhosos? Os 3 hinos que foram cantados pelo grupo de louvor, falando de fé, falando da presença do Espírito Santo de Deus, falando de louvor, de adoração. E a gente vai sendo movido pelo Espírito de Deus e aí dá vontade da gente de chorar. Mas não chorar de tristeza, chorar de alegria e dizer que privilégio. E aí você ora cada palavra que está ali. E vou dizer mais, a música, ela é bonita. Mas não importando a música, a letra vai nos renovar quando fazemos dessa letra uma oração. E Paulo está dizendo isso aqui. Quando vocês reunirem, cante. Hinos, nós passamos a orar os hinos. Hinos que tocam a nossa alma, que aumente a nossa fé. Nós precisamos disso. Cuidado com hinos que vira mantra, né? O que é um mantra? Fica repetindo aquele negócio, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. O que é que esses louvores querem fazer? Quer te emocionar. É isso. E não sai daquilo. E a hora que você pega o hino inteiro, você vai ver que não tem sentido aquilo ali. Parece música sertaneja. Fica ali, alererê, a, alererê, para BC, alererê, a, i para BC, alererê, a,
I para ABC. Tá, e vai ficar nisso aí? Os irmãos notam, ou notaram hoje, que o hino tem um começo, meio e fim. E quando nós cantamos é uma oração. E quando nós elevamos o nosso olhar, fechamos os nossos olhos, nos ligamos ao céu e falamos: o Senhor é o Deus da minha vida. Ao Senhor eu entrego todo o meu viver. Ah, se não for ao Senhor. E aquilo vai se transformando numa oração. E o Espírito de Deus vai tomando lugar no nosso espírito. E vai tomando posse dos nossos desejos. E daqui a pouco você está cheio do Espírito Santo de Deus. Obediente. O coração deve estar concentrado no louvor. Quantas vezes a gente sai regozijando da casa de um irmão depois de ter conversado sobre as coisas de Deus e cantado hinos. Eu me lembro do dia que nós fizemos o porco no rolete. Nós sentamos ali num grupinho e vários grupos falando das coisas de Deus, e o coração esquenta. E depois o irmão Pedrinho com o violão chamou e nós começamos a cantar, e o coração foi pegando fogo. E se a gente não para ali, a gente já começa um culto de oração. Porque o coração está explodindo. Segunda coisa, depois de conversar sobre as coisas de Deus, de louvar com cânticos espirituais, versículo 20, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que significa? Gratidão constante. Meus irmãos, nós não vamos ter plenitude do Espírito Santo se nós vivermos reclamando. Dar graças por tudo e sempre não significa que nós ignoramos o nosso sofrimento, mas demonstra uma fé inabalável de que no final tudo ficará bem, porque quem controla a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Mas quem fica vazio, não consegue agradecer, só presta atenção nos problemas, não consegue dar graças a Deus, o Espírito de Deus não vem, porque ele não habita em coração ingrato. Não habita. A Bíblia diz em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Entenda, seja sempre grato, porque se você é um filho de Deus, porque se o Espírito de Deus habita em você e habita, não é para você ficar pensando em resolver as coisas com as suas mãos, é para saber que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele vai dar um final glorioso para todas as coisas na sua vida, porque você é um salvo e Deus te ama. Ser cheio do Espírito Santo, então, é ser grato. Ser cheio do Espírito Santo é ser submisso. Olha que está escrito no versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa atitude de sujeição é uma atitude de humildade, de quebrantamento, de entender que o irmão tem dons que eu não tenho, e que ele é melhor em coisas que eu não sou, e respeitar o irmão, colocar ele acima das suas vontades. Uma igreja onde os irmãos vivem em discórdia, em murmuração, em briga, em partidos dentro da igreja, em disputa, nunca será uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, nunca. E eu louvo a Deus porque a Betel não é assim. Estou falando sério. Nós estamos vivendo hoje uma igreja amável, uma igreja onde recebe os visitantes, os outros irmãos e abraçam. Não importa de onde você veio, o que importa é que agora você faz parte dessa família. E é isso que marca uma igreja cheia do Espírito Santo. Sábado eu estava aqui, eu acho que eu já contei isso para vocês, no chá das mulheres. E a irmã que fez a preleção, no final disse assim: pastor, eu percebo que essa igreja é uma igreja cheia do Espírito Santo. E era para eu falar assim: graças a Deus, então tá bom. Não tá não. É cheia, mas dá para melhorar. Entendeu? É cheia, mas cabe mais.
É cheia, mas nós temos um bairro para ganhar para Jesus. É cheia, mas tem crente aqui que ainda tem que gozar diariamente do poder de Deus na sua vida e ser um crente mais feliz, mais alegre, curado a sua alma, seu corpo, liberto das coisas. Dá para encher mais. Talvez você esteja pela metade. Tira alguma coisa aqui, ainda está ocupando o espaço do Espírito de Deus e se encha. Então veja. Quando ele fala de submissão, e eu já estou terminando, ele diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. A primeira coisa que ele lembra aqui é, mulheres, sejam submissas aos seus próprios maridos. É uma sequência. Ele está falando sobre submissão, e a primeira coisa que acontece é assim, uma irmã chega na igreja e diz assim, Paulo, eu sou casada. Como é que funciona a submissão em todas as coisas? No temor ao Senhor. Paulo fala assim, começa se sujeitando ao seu marido. Esse é o começo para você. Começa sendo uma boa esposa. Começa tendo uma disposição voluntária para apoiar, ajudar, estar junto com aquele que Deus lhe deu. Não adianta você falar a língua dos homens e dos anjos. Não adianta você nadar no sentimento e tratar mal o seu marido. É isso que Paulo está falando. Uma mulher cheia do Espírito Santo trata bem o seu marido. Vocês tratam bem seu marido, não é? E depois, Paulo vai falar, e os maridos também, sejam submissos a Deus. Cumpram a ordem de submissão a Deus, amando sua própria esposa e dando a sua vida por ela. E aí fica fácil, né? Aí fica fácil. Por quê? A mulher é sujeita, porque ela obedece, é submissa ao marido. E o marido é submisso a Deus e faz tudo pela mulher. Aí fica fácil de ter um casamento bacana, cheio do Espírito Santo. Amém? Um se submetendo ao marido, outro se submetendo a Deus. E aí, aqui nós vamos ver o seguinte, não é sobre quantos demônios o homem expulsou. Isso é bom, expulsar demônio é bom. Não é em quanto tempo de língua estranha você ora, isso também é bom. E se você ora em língua, deve orar mesmo. Mas não é sobre isso. A sujeição, a submissão, está perguntando aqui, é como você trata a sua esposa. Como é que você trata ela? É um santarrão, mas em casa é um brutão. Mas Paulo continua. No versículo 6 e 1, ele vai falar da submissão dos filhos. Olha aqui. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Os meninos aí acharam, né? Que, escapei. Não escapou, não. Sujeição aos pais prepara o seu coração para ser cheio do Espírito Santo. Sujeição da esposa ao marido, prepara espaço para ser cheio do Espírito Santo. Sujeição do marido a Deus, tratando bem sua família, sua esposa e seus filhos, prepara o coração para ser cheio do Espírito Santo. Percebe? Tem uma relação, é uma sucessão. E aqui aos pais significa o pai e a mãe. Mas aí, mais para frente, no versículo 4 está escrito, e vós, pais, não provoquei aos vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. A palavra grega aqui é para pais mesmo, os homens. Os papais. Papais, não provoquem a ira dos seus filhos. Você tem o domínio da sua casa, você é o líder da sua casa, mas você não deve provocar a ira dos filhos. Você deve corrigir com sabedoria e submissão a Deus. Isso tem que fazer, é seu papel, é você quem faz. Mas cuidado, não se omita, mas não seja injusto. Não se omita, mas tenha temor de Deus quando aplicar disciplina nos seus filhos. E a pergunta aqui não é, quanto você dá de oferta, de dízimo na igreja? Não, aqui é,
Filho, você obedece seu pai e sua mãe? Você se sujeita a eles ou você briga, ofende, diminui seu pai e sua mãe? Pai, a pergunta aqui não é quão bacana é você na igreja, a pergunta é como é que você trata seus filhos. E por último, ele vai falar dos 5 ao 9, sobre os patrões e os escravos, ou os empregados. Meu Deus, pastor do céu, para ser cheio do Espírito Santo, envolve até patrão e empregado? Sim, a submissão. Sujeitai-vos uns aos outros. E Paulo está falando aqui de escravos, quando o dono tem poder, inclusive, de morte sobre ele. E diz, olha, servi aos vossos patrões de bom gosto, de bom grado. Não fica fazendo greve, não fica entrando em sindicato, não fica falando mal do seu patrão dentro da empresa. Sirva a ele com alegria. E você hoje tem o prazer de que se você não quiser servir mais ele, simplesmente pede a conta e vai embora. Mas não faça revolta. E fala também com os patrões. Como é que você está tratando o seu empregado? Como é que você trata aquele que contribui com a sua empresa? Como é que você faz isso? Fechando então, os efeitos da santidade. Ser cheio do Espírito Santo não é uma experiência mística, distante disso. É uma experiência pessoal com Cristo, com o Espírito de Deus. É uma experiência pessoal e diária. É uma vida de obediência e santidade que transforma nossos relacionamentos com as nossas atitudes, transforma nosso casamento, transforma nosso emprego, transforma nossa vida na igreja. Quando cada um de nós busca essa plenitude, o resultado é uma revolução de amor e de serviço, que glorifica a Deus e impacta o mundo ao nosso redor. Quantas e quantas vezes nós já lemos que derramar do Espírito de Deus, avivamentos nas igrejas, a primeira coisa que acontece é que as pessoas ao redor começam a ser impactadas. E eu quero, em nome de Jesus, buscar essa plenitude do Espírito Santo para Betel, que cada um de vocês seja tão cheios, que nós impactemos cada pessoa que nós encontrarmos, para que o Senhor salve essas pessoas, porque nós somos hoje os evangélicos 47 milhões de pessoas, 47 milhões, somos 27% da população brasileira, e qual é a contrapartida que nós estamos fazendo? Sabe o que nós estamos fazendo? Sabe o que muitos pastores estão fazendo? Sabe o que muitos crentes estão fazendo? Estão aderindo à política partidária. Estão começando a usar as armas de Saul. Saul chegou para Davi e falou assim, usa minha couraça, usa meu capacete, usa minha espada. Davi coloca tudo aquilo ali e fala, não vai ficar bom. Não vai ficar bom, porque Deus não deu espada, couraça e capacete. Deus me deu pedra. E quem entra em política partidária e fica se irando nas redes sociais, o Natal está chegando, e vai ter gente que não vai conseguir comer o peru com os parentes, porque ficar esquerda e direita, quando na verdade ser cheio do Espírito Santo está longe de ser essas coisas. Por isso que não adianta ser 47 milhões de pessoas, se o efeito disso não está sendo visto na sociedade. Há muita propaganda de avivamento. Você passa, às vezes, na igreja e está assim, campanha de avivamento. Venha para o avivamento. Não, avivamento não dá para marcar, porque o Espírito de Deus, ele não obedece a homens. Mas nós podemos nos preparar. Vamos preparar os nossos corações para um grande avivamento? Vamos vaziar a nossa alma de cobiça, de coisas ruins, de mundanismo. E vamos dizer, Espírito de Deus, desce sobre a Betel, desce sobre mim. Eu não estou dizendo que essas manifestações não são genuínas. A maioria delas não é. É pura manipulação. Mas muitas são muito genuínas. Mas nós não podemos viver de avivamentos passados. Nós temos que viver o nosso.
de quebrantamento de coração, de oração, de santificação. Se o que eu acabei de pregar à igreja for verdade, ou nós mudamos a nossa maneira de viver, ou nós estamos em pecado. Porque nós viveremos em pecado ao desobedecer a ordem de enchermos do Espírito de Deus. Portanto, a partir de hoje, em todas as suas orações, você vai olhar a Deus e dizer: Senhor, o que é que eu preciso tirar do meu coração para que eu seja pleno do Teu Espírito Santo? Senhor, o que está ocupando meu coração e tirando espaço da plenitude do Espírito Santo? Eu quero me esvaziar para me encher da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Eu quero ser dominado, eu quero ser guiado, eu quero viver uma vida superior. Está ao nosso dispor, mas nós não usufruímos disso. Mas eu quero nessa noite abrir a sua atenção para o que Paulo está dizendo: enchei-vos do Espírito Santo. Não se embriaga com vinho, não, é outro domínio. Fique debaixo do domínio do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a toda a igreja, em nome de Jesus. Amém.